Hoje eu quero começar contando um testemunho para vocês de algo que aconteceu semana passada, sábado até, e vocês sabem que eu lido com muitas mulheres as quais muitas vezes eu lido com elas por WhatsApp, eu não conheço, né, através do Instagram. E teve uma mulher que me mandou uma mensagem, que essa mensagem me impactou muito, sabe? Ela tem 25 anos de casada, é uma cristã como nós, que vive dentro da igreja, e há mais ou menos 20 anos o marido dela virou um alcoólatra, e ela tem 2 filhos, e a maioria das vezes que ele chega em casa bêbado, ele bate nela, e ela já fez inúmeras campanhas, né? Ou seja, novenas, já fez muita coisa. E as pessoas na igreja falam só para ela largar ele, mas ela não tem coragem, porque ela fica com dó dele. Porém, essa falta de ordem divina dentro da casa dela, há 4 meses atrás, um homem chamou ela pela internet. E a gente sabe que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E no que ele chamou ela, ele começou a falar para ela tudo que ela não tinha dentro de casa, ela começou a ouvir as coisas que esse homem falava para ela. E ele insistiu tanto até que ele mandasse fotos para ela mandasse fotos para ele. E ela infelizmente caiu nessa armadilha e hoje ela está vivendo uma pressão pior do que chegar em casa e apanhar do marido. Ela está vivendo sob a pressão de um homem que está ameaçando ela, que se ele não fizer tudo que ela quiser, ele vai mostrar as fotos, vai publicar as fotos que ele tem dela. E essa foi uma das coisas, eu sempre oro, peço muito a direção do Senhor para a palavra que eu ministro aqui sobre a vida de vocês. Isso me leva mais uma vez a ver que, e eu tenho conversado com ela, estou ministrando determinados ensinamentos sobre a vida dela, mas assim, a cada dia que passa eu vejo o quanto que religião na nossa vida é vão, sabe? O quanto que a gente vê hoje pessoas dentro de igrejas que se dizem cristãs estão embaixo do jugo de Satanás de uma maneira terrível, gente. Terrível. E eu creio que Jesus veio para nos libertar, sabe? Eu creio nisso de todo o meu coração, que Ele não quer ver a gente embaixo das garras de Satanás e muito menos comendo na mão dele. Então, hoje eu quero ministrar para vocês a respeito dessa verdade, sabe, que nos liberta. Aqui em João 3, 16 ao 21, fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, muitas vezes a gente sabe João 3,16, mas não é só um versículo que muda a nossa vida, é o contexto inteiro da palavra. Por isso que eu tenho falado para vocês tanto a respeito da gente ler a palavra, meditar na palavra e realmente deixar a palavra habitar no nosso coração. Aqui o Senhor nos ensina que Jesus Cristo é aquele que realmente veio para nos religar novamente com Deus, porque nós estamos embaixo do jugo de Satanás. Nós já estamos julgadas, nós já estamos condenadas, e existe apenas um que verdadeiramente nos livra, que nos liberta. E quando ele fala aqui que muitos, viram a luz do mundo, mas amaram mais as trevas que a luz, porque eles não queriam aborrecer as suas próprias obras. Eu vou dar um exemplo para vocês na vida dessa mulher. Ela me perguntou, o que eu faço? Eu falei, a primeira coisa que você faz é chamar a sua liderança e chamar a sua família e confessar o seu pecado.
Não tem outra saída, gente. Não tem outra saída. Sabe? Por quê? Porque uma vez que nós não confessamos os nossos pecados, nós não somos curadas. Vai expor? Vai. Mas não existe trevas que não seja dissipada se a luz não vier em cima disso. E muitas vezes nós somos enganadas achando assim, eu vou expor, eu vou... Amadas, existe uma glória linda sobre a humilhação. A humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Então, nós precisamos entender que quando a gente quer realmente aproximar da luz, nós vamos andar na verdade. E quando nós andamos na verdade, muitas obras na nossa vida vão ser manifestas. Mas isso, Deus não faz isso para nos envergonhar, de maneira alguma. Mas Deus faz isso para nos livrar de uma possessão demoníaca que a gente tem dado para o diabo, para Satanás, prender as nossas vidas em coisas escondidas. Por isso que o Salmo 32 fala, né? Que bem-aventurados são aqueles que os seus pecados são o quê? Perdoados. Porque a partir do momento que eles são perdoados, Deus encobre esses pecados. E isso acontece de uma maneira sobrenatural na nossa vida. E quando Satanás, sabe, gente, lá no início, quando ele veio para destruir Adão e Eva ali naquele jardim, o alvo de Satanás era o quê? Que o mesmo que aconteceu com ele, acontecesse conosco. Satanás, ele foi expulso do céu. Ele era um anjo lindo, maravilhoso, poderoso, que quis ter mais glória do que o próprio Deus que o criou. E diante disso, da soberba e do orgulho do seu coração, ele foi expulso do céu. E ele tinha tanta influência sobre os colegas que 1/3 dos anjos caíram com ele. Agora Deus, a palavra de Deus fala que Deus não tira os dons e nem a vocação. Ele caiu, mas ele continua poderoso. Ele continua poderoso. Gente, anjo tem tanto poder, mas tanto poder. Por quê? Porque eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor trabalham ao nosso redor. Sabe, existem anjos, nós podemos falar diretamente com ele? Não vai adiantar nada se falar diretamente com os anjos, porque a palavra de Deus fala que eles recebem ordem do Senhor. Eles não recebem ordem nossa. Eles trabalham a favor nosso, mas eles são totalmente direcionados por Deus. Portanto, no mundo espiritual existem anjos de luz e existem anjos de trevas. Isso é real. E eu tenho visto muitas e muitas pessoas perecerem por não conhecer o nosso inimigo. Por quê? Porque esse anjo é poderoso. Ele é poderoso, não resta. Agora, o que ele queria? Do mesmo jeito que ele foi expulso da presença de Deus, ele queria que Adão e Eva também fossem expulsos da presença de Deus. O alvo, quando ele foi tentar Eva, para Eva tentar Adão, e eles caírem e desobedecerem a palavra de Deus, no coração dele, ele falou assim, agora eles também vão ser expulsos da presença de Deus. Porque, gente, um homem fora da presença de Deus, ele é nada. Porque nós estamos fora daquele que nos criou. E nós só funcionamos bem se nós tivermos comunhão com aquele que nos criou. Até porque nós não conseguimos ver nada a nosso respeito. Nada. A gente mal vê a nossa parte da frente. A gente não consegue ver nem as nossas costas e muito menos o que está por dentro de nós. Apenas quando nós temos comunhão com o nosso Criador é que nós vamos tendo autoridade, que nós vamos tendo conhecimento para a gente funcionar de acordo com a maneira que Ele nos chamou para ser. E quando Satanás fez isso, ele achou que ia dar tudo errado, mas ele não sabia que o Senhor tinha um plano B para nós. Qual que era? Jesus Cristo. Ali no Gênesis famoso 3:15, eu não anotei aqui, mas que fala, né? Quando ele vai lançando a maldição sobre a mulher, e ele fala assim para a mulher, porém, quando ele está lançando a maldição na serpente, ele fala assim para ela, do seu descendente vai nascer um que vai pisar o calcanhar, mas da descendência da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Ele já estava falando de Jesus. Por quê? Porque a ferida de calcanhar, ela não mata, mas a ferida que mata a cabeça, ela mata. Ou seja, através de Jesus Cristo. Gente, essa semana, como que nós somos ministradas, sabe? Você sabe que eu tenho um chamado com mulher, eu amo mexer com mulher, eu tenho esse chamado há muito tempo na minha vida, mas algo que ficou cravado no meu coração, que nós aprendemos é que por que a mulher é tão atacada por Satanás?
Porque Deus nos fez de uma maneira muito linda. Nós temos algo em nós que tem poder tanto de edificar como de construir. Nós somos geradores de vidas, eu já falei isso para vocês. Na conferência eu falei muito isso para vocês. Só que quando ele profetiza, quando o Senhor dá essa maldição aqui sobre a serpente, ele fala que da descendência da mulher iria nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Sabe o que ele está falando aqui, gente? É que apenas a mulher é o único portal legal para que corpos venham à terra. E espíritos, eles só têm legalidade na terra dentro de um corpo. Vocês viram algum espírito vindo para cá? A gente não vê. Sabe por quê? Porque nenhum espírito, nem bom e nem ruim, tem legalidade para andar na terra, a não ser dentro de um corpo. Então a barriga da mulher é o único portal legal para que vidas venham para a terra. Não existe outro portal. Para vocês verem por que Satanás trabalha tanto para deixar mulheres estéreis, para fazer aborto. Amados, um aborto, ele não destrói apenas uma pessoa que está dentro do ventre, mas ele destrói uma geração inteira. Você já pararam para pensar se Rebeca tivesse abortado Jacó? A palavra de Deus fala em Jeremias que nós não nascemos, nós nascemos, aí depois que a gente nasce, Deus fala assim, nossa, tem um plano lindo para você. Não, a palavra de Deus fala que antes da gente nascer, Deus tem um plano para nós. Aí depois que ele faz um plano, ele fala, agora você vai nascer na barriga da Ju, porque eu tenho um plano para você. Quando uma mulher aborta, ela simplesmente aborta os planos de Deus para a vida de uma pessoa. É muito sério. É muito sério. Então, nós precisamos conhecer esse Satanás para que a gente se posicione de maneira de entender quem que é o único que nos ajuda a lutar contra ele. É esse que foi profetizado aqui, Jesus. Jesus, ele é aquele que veio através da barriga de uma mulher, da barriga de Maria. Ele tem poder para nos tirar do império das trevas, para nos transportar para um lugar de luz, para o reino de amor. Ele tem poder para nos libertar de toda escravidão que o pecado bate à nossa porta todos os dias, para uma vida de santidade. Jesus tem o poder de nos tirar de uma condição de escravos. Escravos de quem? De Satanás. Porque desde a época lá antiga que Adão liberou essa autoridade que ele tinha, quem comanda é Satanás, gente. Tanto é que em 1 João 5,19 a palavra de Deus fala, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Ele é o Deus com letra minúscula dessa era, ele é o príncipe desta era. Mas fala que nós somos de Deus, nós quem? Aqueles que têm Jesus Cristo. Porque a mulher, ela faz nascer vidas, e ali naquela vida, ou vai habitar o bem, ou vai habitar o mal. Nós temos o poder de quê? De escolha. E quando eu falo para vocês que a gente sai da condição de escravos para a condição de filhos, Gálatas 4:4 fala assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, nós somos herdeiros de Deus. Esses são aqueles que têm Jesus Cristo na vida. Mas, e Satanás? Eu vejo que muitas pessoas estão perdendo a batalha por não saber o poder do inimigo e nem o poder de Deus. Porque tudo que você vai lidar, você tem que conhecer, gente. A gente tem que conhecer. Por quê? Porque nós, o homem, ele não tem poder de enfrentar Satanás. Ele tem poder de expulsar Satanás, ele tem poder de resistir Satanás, mas de enfrentar, não. Por isso que tudo que nós vamos fazer no mundo espiritual, ele fala o quê? Em nome de Jesus. É no nome de Jesus Cristo. Nós não temos essa autoridade. Nós não temos esse poder. Eu não posso expulsar um demônio no nome das séries. Meu Deus, que caos. É apenas no nome de Jesus. E o que acontece? Nós estamos perdendo o discernimento, a clareza de que Jesus Cristo morreu para levar com ele os nossos pecados. Ele morreu para isso. Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados e a gente voltasse a ter uma vida de obediência. Tem uma história no Velho Testamento, se eu não me engano é no livro de Números,
de um profeta que se chamava Balaão. E Balaque, que era o rei lá dos Moabitas, se eu não me engano, ele chamou esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Porque o povo estava crescendo muito, eles estavam ficando com medo desse povo. E ele era um falso profeta. Ele era um profeta, mas ele começou a trabalhar por dinheiro. E sabe o que aconteceu? Por 3 vezes, esse profeta, o Balaão, foi amaldiçoar o povo de Deus e ele não conseguiu. A hora que ele abria a boca dele, ele abençoava o povo de Deus. Deus não deixou, não saía maldição da boca dele, mas saía bênção. Mas aí sabe o que acontece? Quando você vai ler na história, um dia Balaão chega para Balaque e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, esse povo é um povo diferenciado, esse povo é um povo que realmente eles são escolhidos por Deus, mas tem uma coisa que você pode fazer que o próprio Deus deles vai amaldiçoar eles. Aí Balaque, o que eu posso fazer? Faz o seguinte, pega as suas mulheres, pega as mais bonitonas, né, aquelas belas, e manda elas se insinuarem para os filhos de Israel. Porque se os filhos de Israel caírem com as mulheres, eles vão ser amaldiçoados pelo Deus deles. E não deu outra. As mulheres foram, tentaram os filhos de Israel, eles caíram na promiscuidade com aquelas mulheres, e o que aconteceu? O próprio Deus amaldiçoou aquele povo. Por quê? Porque Jesus morreu para que a gente voltasse a obedecer a Deus. A desobediência, ela abre uma porta para Satanás entrar na nossa vida. Ela abre uma legalidade. Não adianta fazer campanha. Tipo, falei para vocês, tem uma irmã que tem 20 anos que ela faz campanha. Não adianta fazer novena, não adianta fazer promessa. Se você tem uma vida de desobediência, você vai colher aquilo que você plantou. Você pode pedir oração poderosa, você pode pedir para te ungir, você pode pedir o que for, filho. Mas a única coisa que faz com que a graça de Deus, a bondade e a misericórdia venha sobre nós é uma vida de obediência. Por que eu falo tanto com vocês da palavra? Porque a palavra fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, não adianta a gente ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que ser o quê? Praticantes. Eu cravei tem um Deuteronômio 28, tá lá no Velho Testamento, mas é bacana. Tem um capítulo lá que fala sobre quem obedece e quem desobedece. Eu coloquei só 3 versículos aqui para vocês lerem. Fala assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora alguns versículos sobre a desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Há um tempo atrás, você sabe que eu tenho muitos grupos de WhatsApp, e eu sou uma mulher que eu tenho um grupo de intercessão na igreja, eu sempre peço muita oração, porque quando você realmente ensina a palavra de Deus, Deus vai usar suas palavras para libertar muitas pessoas. E por causa disso nós somos perseguidos. Nós temos muitos ataques, nós temos muitas lutas. Por quê? Porque a gente dá brecha, né? A gente peca e cada brecha que a gente dá é um alvo. E alguns meses atrás eu recebi uma mensagem assim, que você queime no fogo do inferno, você e toda a sua família com essas coisas que você ensina. Um marido de uma mulher pegou o telefone dela e lançou essa maldição sobre a minha vida. O Marcelo viu, ficou muito assustado. E nós pegamos, oramos por ele. Tudo bem e tal. Eu, assim, quando a gente não tem o que temer, gente, maldição sem causa, ela não se cumpre. A gente não precisa preocupar. Sabe, maior é o que está dentro de mim do que o que está dentro desse homem que lançou isso. Mas eu tô querendo falar para vocês o seguinte. O que aconteceu?
Essa mulher me chamou no outro dia, me pedindo perdão, porque o marido pegou o telefone dela, porque ela fazia umas práticas com ele de sexo ilegal, tipo swing de casal, essas coisas todas. E essa mulher começou a ter a vida transformada por causa dos ensinamentos da palavra de Deus. E ela falou para ele, eu não vou entrar mais nisso. Eu não vou participar disso. Então o homem estava furioso, gente. Ele estava furioso, sabe? Então, o que acontece? Quando nós vamos conhecendo a verdade, a gente vai sendo limpo, a gente vai sendo liberto. E muitas vezes a gente precisa entender o seguinte, que a gente vai ter que nos esforçar para isso, porque não é fácil, gente. A gente sair de um lugar e ir para o outro, por isso que a Bíblia fala o quê? Que o reino de Deus é conquistado por esforço. E aqueles que não se esforçam não apoderam dele. Não tem como. Vai ter muita coisa que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, a gente vai ter que dar a nossa cara a tapa, a gente vai ter que falar não, a gente vai ter que converter. O que é converter, gente? Você tá caminhando no rumo, você pega e vai para esse aqui, ó. Isso aqui é conversão, é você mudar o caminho. Essa mulher, ela fazia coisa ilegal com o marido dela. Quando ela ficou sabendo a verdade, ela converteu. Ela falou, não vou fazer mais isso, ainda que ele continue. Sabe? E quando eu falo para vocês a respeito da importância da palavra, 1 João 5,7 fala assim, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Meninas, aqui no lugar de Jesus está escrita a palavra com letra maiúscula. Sabe por quê? Porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou dentro de nós. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para quem confia em Deus. A palavra de Deus é aquela que entra dentro dos nossos corações e vai transformando a nossa vida. E não existe outra que nos capacita para viver no reino de Deus a não ser o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para revelar para a gente quem Jesus é. Quem Jesus é. E nós precisamos, gente, nós precisamos pedir essa revelação de quem Jesus é na nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa boca no pó e falar assim, Senhor, me ensina quem o Senhor é. Aí o que acontece? Eu já falei isso com vocês. Deus, ele pega a gente e vai ensinando a gente como criança. Filhinho, você faz isso, agora você faz isso, agora você vai crescendo, você faz isso. Até a gente chegar num ponto que nós vamos crescer, comer um alimento sólido e nós vamos ter que tomar determinadas decisões na nossa vida que vai doer. Muitas vezes vai doer. Vai doer em nós, vai doer nas pessoas que estão do nosso lado, mas vocês podem ter certeza que vai chegar uma hora, se Deus pedir isso para vocês, é porque nós podemos dar. Deus não pede algo que nós não podemos dar. Por que a gente vai crescendo e as coisas vão apertando? É porque Jesus fala assim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele deixa a gente escolher. Ele não escolhe por nós. E existe 2 modos da gente viver, de acordo com Colossenses. Tem um modo de viver que agrada a Deus e tem um modo de viver que a gente desagrada a Deus. Em Colossenses fala assim, Paulo, quando está mandando uma carta para eles, está orando por eles e fala assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que se a gente quer viver de maneira que agrade ao Senhor, que as nossas orações sejam ouvidas no céu, que a nossa família seja abençoada, nós precisamos buscar qual que é o pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida e começar a obedecer de fato e de verdade. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, porque se a gente não for tomando uma posição, sabe, gente, séria, o Senhor a voz dele vai ficando baixinha, baixinha, e vai chegar num ponto que a gente não vai escutar, nós não vamos ter entendimento espiritual e nós não vamos viver de modo que agrade ao Senhor. E quando eu falo para vocês que não adianta oração poderosa, às vezes a pessoa fala assim, mas você ora diferente, tá, eu vou orar diferente. Aí eu vou orar para um traficante que está sendo um alvo de destruir um monte de famílias. Eu vou orar para ele, vai dar tudo certo?
Claro que não, gente. Vamos ser, né? A gente tem que ser inteligente. Sabe? Claro que se ele tiver convertido, mesmo assim ele vai colher as consequências de tudo que ele fez. Mas nós temos que ser inteligente e deixar essa palavra entrar no nosso coração, sabe por quê? Porque a hora que depois que Paulo, ele fala isso, ele é muito incisivo de falar a respeito de Jesus. Ele fala, ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos perdoou, ele perdoou a gente dos nossos pecados. Quem que ele é? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Está tudo falando de Jesus, gente. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meninas, ninguém morreu na cruz a não ser Jesus Cristo. Você não vai achar mais nenhum outro. Sabe? E Jesus Cristo, ele veio e através dele, João 12 fala que nós temos o lugar de quê? De filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Por quê? Porque um dia a palavra de Deus fala que nós vamos estar face a face com Deus. Qualquer caminho vai te levar a Deus, mas tem um caminho que vai te levar a Deus como filho e não como réu. Presta atenção. Jesus Cristo é o único caminho que você vai chegar um dia diante de Deus e você vai poder virar para ele e falar assim, meu Pai. Caso contrário, se você pegar qualquer outro caminho, você vai chegar até ele, mas você vai ser um simples réu, condenado. Isso é muito sério, meninas. Isso é muito sério. Não se engane. Sabe, achando que todos os caminhos são a condição perfeita de te fazer de você uma filha de Deus. É mentira. Apenas Jesus Cristo te faz filha. Apenas Jesus Cristo te faz herdeira. Apenas Jesus Cristo te faz aquela mulher que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida e você pode pedir perdão porque Ele derramou o sangue dele por nós ali naquela cruz. Eu não quero chegar diante de Deus como uma ré. Eu vou chegar diante de Deus como uma filha. E vocês precisam ter a certeza disso. Vocês precisam ter a certeza disso no coraçãozinho de vocês. Como vocês vão chegar diante de Deus? Sabe, nós precisamos ter essa certeza para a gente crer naquela palavra que o próprio Jesus diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós seremos livres. Sabe, amada, em Daniel, a gente muitas vezes tem perdido, sabe, o prumo das nossas vidas por causa de religiosidade. Eu sou muito incisiva, eu falo isso muito com vocês, porque eu vejo muitas pessoas do meu lado, só dentro da igreja, lá às vezes junto comigo, que só tem uma religião. Sabe, que vai ali dia de domingo para tirar Deus da caixinha, mas não existe poder na vida daquela pessoa. Não existe graça, sabe? Aquela graça transbordante diante da vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela nem sabe mais quem é o Deus dela. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Senhor. Nós precisamos saber quem nós temos obedecido. Quem nós temos obedecido? Às vezes a gente escuta tanta coisa, né, a respeito de Jesus, tanta coisa, mas em Daniel 10... em Apocalipse também, eu não lembro onde está em Apocalipse, mas em Daniel 10, ele teve uma visão naquela época de quem Jesus era, antes de Jesus descer à terra. E ele fala assim, eu levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, eu vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante,
Caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e eu não retive força alguma. Sabe, amadas, quando a gente vê Jesus, quando a gente tem, assim, a visão dele sobre nós, é assim que nós ficamos. Nós ficamos sem força para as coisas desse mundo. Nós ficamos sem força para o pecado. Mas dentro de nós nasce uma leoa para buscar as coisas de Deus. Dentro de nós, com aquela visão. Amadas, hoje eu estava conversando com uma mulher que ela vai pintar um quadro para mim pôr aqui. E eu achei tão lindo, porque eu queria um quadro de leão, mas era totalmente diferente. Quando eu comecei a conversar com ela, eu falei com ela assim, não, eu não quero assim. Sabe como que eu quero? Eu quero um leão com uma mulher de costa olhando para ele, nos olhos dele, e um monte de borboleta subindo dessa mulher. E na hora eu falei, uau! Tinha que ter. E sabe o que veio? E sabe o que veio ali naquela hora no meu coração? Veio a seguinte frase: nenhuma mulher que tenha a revelação de que os olhos de Jesus estão sobre ela, não tem como ela não ser transformada. Gente, eu achei isso tão lindo. Eu falei, o quadro vai ter nome. Quando nós temos a revelação de que os olhos de Jesus estão sobre nós, é impossível nós não sermos transformadas. Nós vamos ser transformadas. Sabe, gente, ter a visão desse cara aqui, assim, olhando para nós 24 horas. Meu Deus, a gente vai ter um temor no nosso coração de não fazer aquilo que a gente quer, mas de fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. E, consequentemente, nós vamos ser transformadas. Sabe, eu falei, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. E nós precisamos entender que esse Jesus, ele era desse jeito. Se você pega o Velho Testamento ali, você vai falar de Jesus como Messias. O que é Messias? Aquele que há de vir, aquele que vai vir. Aí quando você pega o Novo Testamento, logo no início, quando o Senhor dá a visão ali para José e para Maria, o que acontece? Ele vai ser chamado de quê? De Jesus. O homem vai ser chamado de Jesus. Mas logo depois, quando Pedro chega perto dele, ele fala assim, quem és? Aí ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento ali, Pedro profetizou que o que é o Cristo? Cristo é aquele que ia cumprir, aquele que se sacrificou por nós. Mas depois disso, quando você vê, sabe, depois que ele ressuscitou, você só vai ver as pessoas chamando ele de Senhor. E você vai ver falar que não existe salvação em nenhum outro embaixo do céu. Não importa o nome de nenhum outro que nós sejamos salvos. Por quê? Porque hoje ele é Senhor, gente. Gente, não existe mais nenhum menino na manjedoura. Gente, não existe nenhum menino, nenhum Messias mais que há de vir como muitos pensam. Hoje existe um Deus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que ele é poderoso para salvar qualquer pessoa que se achega em Deus através dele. E além dele salvar, ele ainda vive para interceder por nós. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho que orar. Deixa eu falar uma coisa com vocês, não existe quem não tem motivo para orar. Se vocês não têm motivo para orar, hoje eu vou dar um motivo para vocês, que está lá em 1 Timóteo 2. Todas nós temos um motivo para orar, ainda que a gente não esteja conseguindo orar. Olha o que 1 Timóteo 2, do 1 ao 6 fala. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sabe uma das estratégias que Deus me deu quando eu estou ruim? Quando eu estou assim, irada, quando eu estou desanimada, sabe o que eu faço? Que eu tenho visto quanto que tem sido poderoso. Eu vou para os pés do Senhor e começo a orar para todas as mulheres que têm me seguido no Instagram, que eu tenho discipulado, que estão com o mesmo sentimento dentro de mim.
E eu começo a orar por essas mulheres. Deus, em nome de Jesus, tira o desânimo dessa mulher. Senhor, o Senhor sabe como é que essas mulheres acordaram hoje. Gente, eu começo a trazer à existência tudo aquilo que eu estou sentindo. E eu oro para que cada uma das mulheres que tem sido abençoadas através da minha boca, para que elas recebam aquela cura ali de dor que eu estou sentindo. E isso tem se manifestado, essa palavra na minha vida. Eu tenho experimentado uma vida tranquila e uma vida mansa. Sabe por quê? Porque Deus nos manda que antes de qualquer outra coisa, a gente ore pelas pessoas. Amadas, pega a sua dor. Não acha que você é a única que está passando dificuldade, porque não está fácil para ninguém. Mas começa a pegar a sua dor e orar por pessoas que você sabe que estão com a mesma dor sua. Sabe, a história de Jó, ela foi mudada quando ele começou a orar pelos inimigos dele. Ali naquele momento, ele começou a orar, e aí Deus veio e mudou a história dele naquele momento. Por quê? Porque ele orava por outras pessoas. E isso é poderoso. E nós precisamos, meninas, pedir a Deus que nos revele quem Jesus é de fato e de verdade. Como está escrito aqui em Hebreus 1, que fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente que eles. É esse Jesus que nós temos que ter cravado no nosso coração, sabe? E ele ainda é o nosso advogado. A palavra de Deus fala que nós temos um advogado, vocês sabiam disso? Ele é o nosso advogado. A palavra de Deus fala aqui em 1 João 2,1 que nós temos um advogado junto ao Pai. Gente, isso é lindo. Nós temos esse advogado junto ao Pai, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Agora, deixa eu falar para vocês como é que funciona, como é que ele trabalha. Ele está lá no céu, Deus é o juiz, soberano, pleno. Jesus Cristo é nosso advogado, igual está falando aqui em 1 João 2. E o promotor é o Satanás, é aquele que nos acusa o tempo inteiro. E o Espírito Santo está aqui, nos ajudando a vencer. Mas nós temos um advogado no céu. Aí o que acontece? Jesus chega com a nossa causa, coloca ela diante de Deus, mas Satanás, ele tem uma legalidade, menina. Sabe o que é? Ele pode pegar, ele conhece a palavra mais que nós, tá? Ele conhece a palavra de A a Z. Aí ele pega e fala assim, não, ele está pedindo isso daí, mas aqui, ela fez isso, isso e isso. O Senhor não vai negar a sua palavra, então você tem que fazer isso. E Deus não nega, gente. Deus faz o que está na palavra, sabe? Por isso que a cada manhã as misericórdias se renovam, mas se não houver arrependimento e confissão de pecados, não tem como Jesus pleitear a nossa causa. Não tem como, se a gente não colocar a nossa boca no pó todos os dias da nossa vida. Por que vocês acham que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Davi se arrependia. Davi orava assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito inabalável, mas não retira o teu espírito de dentro de mim. Gente, Davi orava para que Deus revelasse para ele as falhas que ele não sabia, mas que o separava de Deus. As nossas falhas, os nossos pecados nos separam de Deus. Por que eu falo com vocês para a gente estar junto? Para a gente aprender a palavra, para a gente ter a revelação desse Jesus. É por isso, amadas. João 3, 13 e 15 fala assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Ele está lá, orando por nós, intercedendo por nós, advogando a nossa causa, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo a partir do momento que nós conhecemos a verdade. A palavra de Deus é a única verdade que nos limpa. A palavra de Deus é a única verdade que traz à tona aquilo que nós precisamos confessar os nossos pecados e perdoar. Sabe, tantos pecados que têm nos separado do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a verdade.
E nós não temos nos esforçado para entender quem Jesus é e para que a gente possa reinar com Ele. Meninas, existe um lugar hoje nos céus que Deus nos chamou para reinar com Ele. Existe poder quando nós nos tornamos filhas de Deus. Esse poder não está em religiosidade. Esse poder não está na posição que a gente ocupa. Esse poder não está na roupa que a gente veste. Esse poder não está na casa que a gente mora. Esse poder não está no carro que a gente anda. Esse poder está dentro de nós. Dentro de nós. E eu falei que eu quero me colocar na brecha para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Porque cabe a nós sermos edificadoras. Cabe a nós ser aquelas que constroem a nossa casa. Cabe a nós colocar Satanás para fora. E não deixar ele se andar na nossa vida, nem na nossa casa, nem em lugar nenhum daquilo que nos pertence, nem no nosso trabalho, e nada. Mas para isso, nós temos que ter no nosso coração a plena revelação de quem é Jesus. Eu vindo para cá dentro do avião, eu estava com um projeto, eu virei para o Senhor e falei assim: Pai, o que o Senhor quer de mim? Aí ele me respondeu assim: Filha, antes de mais nada, eu quero que você entenda que você não tem nada para me dar. Nada. Você não tem nada para me dar. É muito importante você saber disso. E aquilo ali eu não perguntei mais nada, mas eu fiquei meditando naquilo. E eu falei: Senhor, revela aos meus olhos espirituais, ao meu coração, que eu não tenho nada para te dar se do Senhor não vier. Muitas vezes não é: Pai, o que o Senhor quer que eu faça nisso? O que o Senhor quer que eu faça naquilo? Muitas vezes nós precisamos falar assim: Pai, eis-me aqui. Essa casa é sua. Entra, arrume essa casa. Porque a gente muitas vezes fica querendo oferecer algo para Deus que nós nem temos para dar para Ele. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós não temos nada para dar para Deus, amadas, se não vier dele. Mas existe algo que Ele anseia, é o nosso coração, para obedecê-lo todos os dias da nossa vida, para seguir a Tua palavra todos os dias da nossa vida, para a gente realmente nos posicionar e um dia chegarmos diante dele, não como réus, como nós lemos aqui no início de João 3,16, que todos já estão condenados, mas através de Jesus Cristo nós podemos chegar perto dele como filhas de Deus e alcançar o favor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus. Pai, eu acho que é tão bom, Deus, quando o Senhor nos chama. Eu falo que às vezes as pessoas ouvem, acham agressivo quando o Senhor fala o que o Senhor me diz, que eu não tenho nada para te dar. Mas, Pai, isso é tão bom. Isso é tão bom, Deus, porque Satanás tem nos aprisionado tanto, Deus, achando que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode oferecer alguma coisa, Pai. Mas, na verdade, Deus, nós não temos nada se o Senhor não nos abençoar. E o que nós temos de mais precioso, Deus, como o Senhor falou ali para aqueles homens, Deus, quando eles, para os 70 discípulos, né, Pai, quando eles voltavam, eles começaram a ficar alegres porque os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas, mas o Senhor disse para eles que não eram para eles alegrarem com isso, mas que era para eles se alegrarem porque o nome deles estava escrito no livro da vida, Pai. Ó Deus, traz essa realidade no nosso coração, Pai. Nós não queremos, ó Deus, nos alegrar apenas em sermos usadas pelo Senhor, mas nós queremos nos alegrar, Deus, em passar tempo na Tua presença, em sermos filhas mesmo, em ansiar pelo Teu colo, mais do que dar colo para as pessoas. Ansiar, Deus, pelas Tuas palavras, mais do que falar da Tua palavra para as pessoas, Pai. Senhor, traz essa revelação, Deus, como eu preciso, Deus, dessa revelação todos os dias de quem o Senhor é, Pai. Como nós precisamos, ó Deus, dessa revelação da grandeza do Senhor, sabe? Nos dá, Senhor, essa visão do Senhor assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, como nosso advogado, Senhor. Coloca amor, Deus, no nosso coração pela Tua palavra, para que nós possamos mesmo ser libertas, ó Deus, das coisas desse mundo que nos separam de Ti, Pai. Senhor, e nos ajuda a nos esforçar, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer os Teus mandamentos, Pai, todos os dias da nossa vida, porque nós não queremos, Deus, nós não vamos, Pai, chegar no céu como réis,
mas nós vamos chegar no céu como filhas, porque nós cremos e nós tomamos posse daquilo que Jesus fez por nós. O nosso Deus é o Senhor. Nós queremos te obedecer, nós queremos te amar, nós queremos prestar honra e glória ao Senhor todos os dias da nossa vida. E sabermos, temos a convicção no nosso coração que nós dependemos do Teu Espírito Santo para viver e para ser luz, Deus. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.